Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive. Quero agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando esses episódios sobre o pecado. Estamos agora começando o terceiro episódio. Caso você não tenha assistido o primeiro e o segundo, volta, dá uma olhadinha aí nos vídeos, né, nos áudios anteriores, para que você possa acompanhar, né, toda a história de tudo que a gente está falando sobre o pecado. E eu continuo com meu amigo Bob aqui nesse podcast para falar um pouco mais pra gente sobre o pecado, para trazer histórias, para falar sobre a Bíblia, para falar sobre o Evangelho. Se você conhece alguém, tá? Você que está ouvindo, assistindo, conhece alguém que precisa ouvir sobre o pecado, precisa entender um pouco mais, envie esse podcast para essa pessoa. Tá? Marca essa pessoa aí nas redes sociais, segue a gente no Instagram, Ele Vive Podcast, tá? E marca essa pessoa também, tá? Envia para essa pessoa. É muito importante a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. Então nos ajuda nisso também, tá bom? E o Bob tá aqui mais uma vez. Eu encerrei o podcast anterior, né, Bob? Falando, pequei. E agora? Fala, Bob. Tudo bem, Bob? Salve, Bruno. Muito bom estar aqui conversando. Tá sendo muito legal. Que essas conversas, né, acrescente na vida de quem vai assistir, como você acabou de falar, que aconteça um compartilhar dessa conversa, porque de forma despretensiosa, às vezes uma única pessoa está precisando ouvir o que a gente está conversando, como eu também já ouvi, né? Uhum. Quando eu pequei e eu me fiz essa pergunta, e agora? Saber o que fazer depois de pecar é maravilhoso. Putz. É muito bom, porque o pecado destrói a gente, né, meu? Principalmente nessa cultura nossa, assim, de que a gente tá desde sempre sendo pressionado a acertar o tempo todo. E na espiritualidade existe esse caminho tão diferente do que é o proposto pelo Jesus. Na espiritualidade evangélica no Brasil, eu não quero julgar quem construiu essa ideia, mas as pessoas foram colocando uma imposição, uma certa obrigação para que nós sigamos assim, sem errar, sem falhar, sem fazer nada de errado. E aí muita gente com coração genuíno mesmo tenta fazer isso. E aí imagina que para ir ao céu é uma escada, né? Que a pessoa vai subindo degrau por degrau. Então, eu fumava, eu parei de fumar. Eu roubava, eu parei de roubar. Eu mentia, eu parei de mentir. E aí, cada vez que a gente acerta, é uma sensação muito boa de estar subindo, né? O cara que traía a esposa não trai mais. Ele conseguiu parar de trair faz muito tempo, que ele não dá uma fora do casamento. Uhum. E ele vai se sentindo muito bem. Até que o momento ele escorrega, peca, e ele fala, e agora, mano? Eu vou ter que voltar tudo, vou ter que começar tudo de novo. E aí essa pressão, esse recomeçar, para muitos, acaba sendo insuportável, e por isso que a gente chega no ano de 2023 com o maior número de pessoas fora da igreja do que dentro. Nunca se houve na história do Brasil um número tão forte, expressivo, de gente que passou pela igreja e não quer mais saber de igreja. Entre aspas, os desigrejados. A comunidade dos desigrejados é a maior igreja do Brasil hoje. A gente tem a igreja católica predominante ainda, depois nós temos os nossos irmãos da Assembleia de Deus, e aí depois vai ramificando nas outras expressões aqui no Brasil. Mas o tanto de gente que está fora da igreja, que já passou pela igreja, é muito maior. Porque talvez fizeram essa pergunta, pequei, e agora? Como é que eu vou fazer para voltar naquele lugar? E dá vontade de chorar. Porque se coloca no lugar de alguém que pecou. A gente peca o tempo todo, mas às vezes o nosso pecado é entre eu e Deus ali, ninguém sabe. Mas sabe esse tipo de pecado que a gente erra, vacila, fracassa, e que às vezes a gente não tem nenhuma acolhida, a gente não é bem-vindo na comunidade de volta, porque cansaram da gente, porque agora tem aquele irmãozinho que fica olhando para nós. Isso é muito dolorido, porque é o contrário, né? A igreja deveria ser o lugar
o melhor lugar para o pecador. Quando eu pequei e me faço essa pergunta, e agora, de cara, deveria ser assim, vou para a igreja. Deveria ser assim, Bruno. Deveria ser assim, eu pequei agora. Não, agora eu vou correr para os braços dos meus irmãos. Agora eu vou correr e vou confessar. Porque, né, se confessar os vossos pecados uns aos outros, né? Deus é fiel e justo para nos purificar. Então, deveria ser assim, Bruno. Eu pequei agora. Vou correr para os braços dos meus irmãos, que eu me afastei deles. Deveria ser assim. No entanto, não é, né? Pequei e agora? E agora eu estou perdido. E agora eu estou ferrado. Agora eu não sei o que fazer. Essa é a resposta que eu estou imaginando que muitos dos nossos irmãos têm quando eles perguntam, e agora? Agora eu não sei o que fazer. Tá, mas então eu e o Bruno, nós estamos aqui conversando. Pequei, e agora? Agora eu devo lembrar de quem é Jesus. Agora eu devo lembrar que Jesus é uma coisa e o corpo dele é outra coisa. Agora eu devo lembrar que ele retirou toda a condenação e culpa. Agora eu devo lembrar que ele já sabia que eu ia pecar. Que isso não é surpresa para ele. Isso não aparece para ele na história como, caramba, o Bob pecou, eu não sabia que o Bob ia pecar. Não, Jesus já sabia e ele me perdoou. Ele já sabia. Eu tenho uma ilustração tão chula, desculpa a feiura dessa ilustração, mas de tão feia que ela é importante, ela vale. Ó, como a gente está num sistema capitalista e o dinheiro é muito real nas nossas relações, vai ilustrar bem. Imagine assim, que o homem nasce com um saldo de 10 mil reais na sua conta. Ele nasceu e na sua conta tem 10 mil reais. Toda vez que ele peca, ele vai lá sacar um pouco daquele valor que está lá, porque paga pelo pecado dele. Chega um momento da vida dele que ele fala, e agora? Meu saldo está zero. Aí ele olha para o caixa eletrônico do lado e está lá uma conta, Jesus Cristo de Nazaré. E ali o saque é ilimitado. O saldo é extraordinariamente infinito. Aí você fala, mas como que eu vou sacar então? Aí ali o nome daquele saque é perdão. É perdão. Então eu tenho um crédito na conta de Jesus Cristo. Mas como é que eu saco aquele perdão? Mediante o arrependimento. E o que é arrependimento? Aí eu penso que arrependimento tem 3 momentos. Quando eu admito que eu errei, eu admito que eu zerei a minha conta, que a minha conta tá zero e eu não tenho mais acesso, tá bloqueada. Eu admito, eu não fico negociando, sabe? Eu não fico, mas é por causa da Eva, é por causa do sistema, é por causa do pastor. Não, eu cheguei no momento que eu tô pronto para me arrepender, então o Espírito Santo tá me convencendo a sacar aquele perdão que Jesus Cristo me oferece. Então eu me arrependo. Nesse primeiro momento, como eu me arrependo? Eu me arrependo admitindo, que eu brinco que é os 3A, né? É o admitir, é o agradecer e o arrepender. Então eu admito que eu zerei a conta. Mas aí eu começo a agradecer que eu tenho uma conta com saldo positivo que não é minha. Que alguém... E aí eu perguntaria para Jesus, mas como é que o senhor conseguiu ter tanto saldo assim? Então, é que eu paguei por isso. Eu paguei com a minha vida. Para deixar o crédito positivo para você, meu amigo, eu tive que pagar até o último suspiro de vida. Aí eu lembro disso, Bruno. E agora? Pequei agora. Então eu lembro de admitir que eu estou errado. Eu lembro de agradecer que Jesus fez tudo por mim. Que Jesus, diferente daquela escada que eu subo, e eu caio, Jesus é uma escada rolante, que eu só piso nele e ele me leva assim, até o Deus Pai. Essa é a graça do Evangelho. Jesus é a escada rolante. Eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que fazer nada. O que faz? Eu piso em Jesus. Ele é o caminho. Eu piso nele e ele me conduz. Eu piso nele e ele me muda. Eu piso nele. Então eu começo a agradecer, e por fim eu engato a ré. Arrependimento. É arrepender, é pender para trás. Eu mudo a rota. Eu vou fazer de tudo para não ir mais nesse caminho. Eu vou fazer de tudo. Então esses 3A, esses 3 momentos do arrependimento me dá condições de agora sacar aquele perdão. Pequei e agora? Eu vou até Jesus. E aí Jesus, como ele é maravilhoso,
ele sempre coloca uma comunidade saudável perto de mim. Por mais que eu não consiga voltar naquele lugar que eu frequentava antes, naquele lugar que eu estava, Jesus, ele sempre me ampara e ele coloca gente na minha vida. E esses desigrejados, eles são ovelhas de Jesus. A igreja abandonou. A igreja abandona o pecador. Mas Jesus não abandona. Então, esses irmãos que estão aí sobrevivendo em reuniões pequenas, que eu acho que tem maior beleza, eu louvo a Deus quando eu vejo uma igreja lotada num domingo à noite. Eu fico feliz de ver. Mas não tem nada melhor no meu coração quando eu passo na frente de uma casa assim e tem uma família de 5, 6 pessoas reunidas com a Bíblia. Ah, mano, esse culto doméstico, essa família... Porque não tem como ser igreja sozinho. Não dá pra ser igreja assistindo YouTube na casa, pregação virtual. Não dá. Igreja é gente. É onde tiver 2 ou mais reunidos. Não dá para ser igreja virtual. Lógico que na pandemia a gente teve que sobreviver, né? Com os cultos online e tal. Mas eu acredito nisso. Pequei. E agora? Eu vou até Jesus. Aí Jesus vai cuidar de mim e vai me levar para alguém. Você falando, eu tô imaginando algumas coisas assim sobre o pequei e agora. Seria mais ou menos assim. Transcrever de repente suas palavras. Pequei. E se você pecou, um pecado que talvez seja grave para você, porque o tamanho do pecado é o Espírito Santo que coloca em nossos corações. Então, para cada um vai ser de um jeito. Então, se você pecou, a primeira coisa, não tire sua vida de todas as formas. Por favor, né? Não faça isso. De todas as formas, tá? Quando eu falo não tire sua vida, não é só você se matar realmente de uma forma de tirar a sua própria vida, mas não tire a sua vida com tudo. Contudo, não tire a sua vida com seus familiares, não saia desse ambiente familiar. Não tire sua vida perante os irmãos da igreja, não saia desse ambiente. Não tire sua vida, não queira mudar, putz, pequei, agora eu largo tudo e vou viver outra coisa, porque agora eu sou um pecador, eu vou pro lamaçal agora eu vou pra rua. Já que tá, que vá, né? Já que tá, que vá, né? Como o Bob disse. Eu pequei mesmo, agora eu vou pra rua, vou morar com os caras na rua, vou andar na rua. Não faça isso. Então, eu acho que a gente tem que ter... pra gente é pouco fácil falar, pouco não. É fácil falar para quem está aqui dentro, né? A gente está num ambiente com ar-condicionado e tal, então a gente não está vivendo isso. Mas eu sei que pode ser que tenha alguém assistindo ou ouvindo que possa estar vivendo uma situação muito ruim, que pecou. Mas, cara, a gente precisa entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, deu a vida pelos nossos pecados. Nós somos salvos. E se você pecou, como o Bob disse, Deus já sabia, Jesus Cristo já sabia que você ia pecar. E calma, dá um tempo aí, segura. Se você tiver coragem, se de repente você está assistindo agora e você está num ambiente de sofrimento, porque quando a gente peca, o diabo vem com toda a sua astúcia, com toda a sua artimanha para nos acusar, para nos matar. É nessa hora, quando a gente peca, quando a gente vacila, essa angústia, essa culpa vem. Se você tiver coragem, se você estiver vivendo um ambiente de sofrimento, se você está sofrendo agora por consequências de um pecado, se você tiver coragem, pergunta-se: Jesus, o que eu faço com esse pecado? O que eu faço com a minha vida? Eu não tenho dúvida que Jesus vai te responder: é exatamente para isso que eu vim. Pode me dar ele aqui. Me dá, troca. Me dá esse fardo aí do pecado que eu vou te dar a minha vida. É só para isso que Jesus veio. Jesus veio para tirar da nossa costa o peso do pecado. Toda vez que eu continuo deixando o pecado me aprisionar ou me pesar, eu estou dizendo que não valeu nada que Jesus fez. É hora de entregar. Entrega. Eu posso contar uma ilustração? Claro, por favor. Eu gosto muito dessa. Era início de primavera, os primeiros raios de sol brotava naquele rio congelado. Aquele rio que o inverno congelou, que o pecado congelou. E 3 amigos estavam nas margens daquele rio, vendo os raios da primavera batendo naquele rio e começando a descongelar aquela geleira na superfície daquele rio. Um dos amigos, muito impetuoso,
com vontade que tava naquelas águas, diz, eu vou mergulhar, mano, não tô nem aí, vou mergulhar. Um outro mais cauteloso diz, não é hora ainda, espera, que não é hora. E o terceiro, em silêncio. O impetuoso, primeiro, não mede as consequências, não se importa com os perigos, com os riscos, enganado pela calmaria da superfície daquele rio, ele mergulha e se depara com um rio bravo nas suas profundidades, que o arrasta. E ele vai se debatendo e ele percebe a cilada que ele caiu, ele percebe que o ímpeto, a vontade dele o levou à morte. E ele está morrendo, O amigo que é cauteloso, que estava na margem, olha para o terceiro amigo que estava em silêncio e fala, você é salva-vidas, você não vai fazer nada, o nosso amigo está morrendo, eu não tenho como ir lá, mas você tem, vai lá salvar o nosso amigo. E o amigo continuava em silêncio, sem nenhuma reação. E o amigo que pulou na água, indo, o rio levando ele para cada vez mais longe, e de quando em quando ele levantava, mostrava o rosto na superfície e agachava. E aquele desespero, tanto daquele que estava morrendo afogado, do amigo que avisou, e o outro calmo, tranquilo, só observando. Quando de repente o afogado lá, de fato, some, submerso naquelas águas e por alguns segundos desaparecido. Aí esse amigo silencioso corre, dá um mergulho, salva, retira, traz um amigo com vida. E aí eles estão conversando, o amigo do meio fala, mano, por que você demorou tanto para ir lá salvar o nosso amigo que estava morrendo? Ele falou, é que enquanto ele estava se debatendo com as forças dele, eu não podia fazer nada. É só quando as forças dele se acabou que eu pude fazer algo. É só quando ele se entregou de vez, quando ele achou que não dava mais, que ele afundou de vez, aí eu fui lá resgatar. Porque senão eu não o salvaria, talvez eu morreria junto com ele. Então o pecado, ele vai tirando as nossas forças. Talvez seja a hora de algum pecador aí, como eu, de discernir se é a hora de gritar. Vem Jesus, me tira logo, porque eu achei que ia dar pé e não deu pé. Eu achei que ia conseguir e não consegui. O pecado vai te enganar para que você não peça ajuda. Mas o Espírito Santo te convida a pedir ajuda. E na hora que você pedir ajuda, ele vem. O pecado é essa sedução, né, da água, que dá vontade de entrar, vontade de nadar e vai ser muito bom. E eu consigo. A gente tem essa mania de achar que a gente consegue as coisas. Não, eu aguento. É uma coisinha só que não vou errar. Não, só vou ali, só não vou pecar. Não vou fazer coisa errada, não. Eu aguento, seguro, não chego. A hora que chega, putz, velho, não aguentei, pulei na água. Aí tá lá, começa a se bater. E quando a gente tá se batendo nessa água, achando que a gente vai conseguir sobreviver, vai conseguir sair, ou então com as nossas forças, sabendo que a gente fez errado, não, vou sair, vou conseguir. É aquele momento que a gente tá gastando todas as nossas energias. E aí, depois de tudo isso, aí sim vem o arrependimento. Aí sim a gente se arrepende. Quando acaba todas as nossas forças, as nossas energias, aí vem nosso arrependimento. Mas aí pode ser tarde. Por isso, não pule. Mas se pulou na água, já nos primeiros mergulhos, já percebeu que tá bravo o rio, já pede ajuda agora. Não, né? Não gaste toda a força. Exatamente. Então, independente do momento que você tá vivendo, se não pulou no rio ainda, procure não pular. Espere as águas se acalmarem de fato, e aí você perceber que o verão chegou e é hora de pular. Mas se você já pulou no rio, já busca Jesus agora. Agora, se você já tá na fase final, saiba, Jesus Cristo está indo te socorrer. E pode ser que esse podcast seja uma forma de Jesus te buscar. O Bob, queria falar para a gente encerrar aí, para o nosso encerramento sobre esse tema, sobre o arrependimento genuíno. O que é um arrependimento genuíno? A gente se arrepende todos os dias. Quando eu erro, me arrependo. Quando eu falo mais alto com meu filho, quando eu grito com meu filho, ou então quando eu falo grosseiro com alguém, com a minha esposa, eu me arrependo. Mas o que é um arrependimento genuíno? Eu penso que é isso aqui, ó. Colossenses, deixa eu achar aqui. É muito importante você que nos assiste, nos ouve, entender que tudo que a gente fala aqui, a gente não está banalizando o pecado. A gente não quer que vida se perca. Vai pecar por aí, que não, Deus vai te resgatar. Né? Não tem nada a ver. A gente não quer que vidas se percam. Então, todos nós temos salvação.
todos nós. Nós já somos salvos, não tem volta. Mas é muito importante você entender que não é porque você pecou, ou está pecando, ou está pensando em pecar, que a sua vida acabou. Que você vai pegar tudo que você tem, tudo que Deus já te deu, você vai jogar tudo isso fora. Pelo contrário, se arrependa do pecado. E se arrepender é não fazer de novo. Tem essa. Então, quando você está em Cristo, você está procurando a igreja, está procurando o evangelho, o arrependimento, Deus tem poder de te perdoar e sua graça se renovar a todos os dias de nossas vidas. Mas nós não temos o direito de... Permissão, né? A permissão, exatamente. De pecar da mesma forma todos os dias. Pode continuar. Porque daí não faz sentido, né? Não faz Se a sentido. gente continuar pecando é porque, alguma coisa aí não tá batendo. Ou você não ouviu a voz de Deus, ou, sei lá, tem alguma coisa que não bate. Porque a ideia é deixar de pecar, né? Exatamente. Vai e não peques mais. Ele nos libertou, Colossenses capítulo 1, versículo 13. E aí a gente vê até onde a gente vai ler. Uhum. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo que foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito. Até aqui. Essa remissão de pecados só acontece numa relação entre um súdito de um rei legítimo. Arrependimento genuíno só acontece nessa relação. Porque assim, o império do qual fomos tirados era um pertencimento ilegítimo. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil. Uhum. Os portugueses vieram, colonizaram, invadiram a nossa terra e tomaram. Nenhuma vez você vai ver um índio declarando amor ao rei de Portugal. Porque o império de Portugal dominou as terras do Brasil. Então essa relação não é de amor, é uma relação subalterna, é uma relação de escravidão, é uma relação de poder. Uhum. Então se você perguntar para um indígena se ele gosta, se ele tem prazer em servir o rei do Portugal, ele não vai ter. Porque essa relação é de império. Agora o reino é quando o rei é legítimo daquela terra, desbravou junto, conquistou. Agora, se você perguntar para um índio se ele serve o cacique daquela tribo com amor, ele vai falar, eu dou a minha vida. Então, o arrependimento genuíno é quando eu ouço a voz do Espírito Santo e eu olho para o meu pecado e eu falo, não tem como ter mais aliança com você, pecado. Não tem como eu te querer mais, porque está aqui diante de mim o amado da minha alma. Essa relação de amor me faz abandonar o desejo de pecar. Me faz inverter toda a lógica. E eu queria terminar, a gente já está terminando? Sim, com uma poesia para falar sobre isso. Uhum. Essa poesia, eu escrevi exatamente num sentimento desse, de que quando o Espírito Santo provoca em mim, provoca em você arrependimento genuíno, nasce umas vontades na gente. Uhum. Nasce um querer fazer a vontade de Deus. Um querer agradar a Deus. Quando um pecador se arrepende, eu acho que a sua prioridade é tentar fazer o seu Criador sorrir. Não sei se você tem esse desejo. Eu tenho essa vontade. Senhor, eu quero te agradar, eu quero te fazer feliz, eu quero te deixar orgulhoso de ter morrido no meu lugar. Eu não quero que a sua morte seja vã para a minha vida, que vale, o seu sangue vale por ter me salvado, porque eu dei abertura para o teu Espírito fazer nascer um novo homem, para que o meu novo jeito de viver anuncie agora a tua vida. Nasce esse desejo quando a gente se arrepende. Um arrependimento genuíno é ouvir a voz de Deus e dizer, Deus, eis-me aqui.
Sabe quando o Isaías teve aquela experiência com Deus? Que ele, ai de mim, porque vi Deus. Porque eu sou homem de lábios impuros e habito um povo de impuros lábios. Ele viu Deus. Mas quando ele ouviu Deus dizer para ele que estava perdoado, ele responde daí. Porque ele ouve Deus dizendo, e agora, quem irá por mim? Aí ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Arrependimento genuíno é quando eu deixo de ver Deus, começo a ouvir Deus e respondo a Deus. Responsabilidade é responder. É a mesma palavra. Responder e responsabilidade. Então, imagina o Tomé, Bruno. Imagina o Tomé. Não acreditou nos amigos que Jesus tinha ressuscitado. E ele falou, não, eu só vou crer quando eu ver. E aí Jesus aparece só pra ele, mano. Só pra ele. E ele olha e parece que ele não vê. Parece que ele tá cego. Ele pede pra tocar. Porque cego vê com as mãos. Aí ele fala, então deixa eu tocar pra ver. Aí Jesus estende as mãos assim. Aí eu escrevi essa poesia sobre viver. O viver, nas 2 sílabas. Vi do que eu vi e ver do que eu tô vendo. Viver. É essa brincadeira de antes e agora e depois. Quero te ver com as minhas mãos, te tocar, te perceber. Quem tá de fora enxerga melhor, mas só de perto dá pra ver. As marcas do teu amor, o teu olhar de paz eterna. Tua presença me traz força e me tira da caverna. Aquece minha alma fria, revigora meu fraco corpo, enfraquece minha forte carne, sua sobriedade me faz louco. Inverte minha inclinação, ilumina minha mente escura. Caído no chão, a tua graça me segura, pura. É tua vontade, boa, para nos agradar. A cura é uma porta que se abre para achar o caminho para a liberdade, que a verdade vem dizer que a vida matou a morte para que possamos viver. Vi, o João disse, o princípio na minha frente. Ver é o que eu posso na fé que me faz crente. Para viver sem ver com os olhos e avistar o invisível. Para tocar na eternidade a comunhão te faz sensível. Para dar mãos pro relógio e com o tempo não mais brigar. No punho só conto o pulso e paro para apreciar. A precisão da gestação, a beleza das cores, satisfação na gratidão, a riqueza dos sabores, as texturas, suas formas, o infinito do pensar, o criado que agora cria é sombra do que há, do que veio, que virá, do que é e que será, único mais 3, plural no singular. Diante do muito pecar, ele decidiu muito amar. Perfeito, legal, Bob. Obrigado pela poesia. Obrigado por você estar aqui junto comigo. Obrigado por trazer tanta sabedoria, tanta palavra para nós, né, para as pessoas que nos assistem, nos ouvem, para mim também, que aprendi muito nesses episódios. Muito obrigado, espero que você possa estar mais vezes junto com a gente, para juntos conseguirmos entregar cada vez mais a palavra de Deus, evangelizar, mostrar para quem precisa, mostrar para as pessoas o quanto é bom viver o que a gente vive, que é viver debaixo da graça de Deus. Amém. Da hora, Bruno. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Parabéns pela sua coragem de abandonar o seu conforto, o seu tempo vago, para criar um espaço para a palavra de Deus ser pregada nessa configuração podcast. Parabéns, sabedoria não lhe falte, coragem nos dias de vontade de desistir, e que Deus te abençoe muito e que cada convidado seu aqui seja uma luz para quem está assistindo. E se você que assistiu esses episódios estiver passando por alguma dificuldade, pode dar um salve no Bruno, se você conhece ele. E se você não conhece ele e não me conhece, dá um jeito de procurar, que a gente vai até você para a gente desenvolver junto um caminho de libertação. Exatamente. Obrigado, Bob. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado de coração, viu? Temos aí vários episódios já disponíveis no YouTube. Espero que você tenha gostado, viu? Continue nos acompanhando nas redes sociais. Agradecer mais uma vez ao Studio Box. Você que achou legal, gostou da qualidade do som, da imagem, da edição, dos cortes, procure Studio Box também nas redes sociais, que é um trabalho fantástico e seu podcast vai ficar muito bom também, tá bom? Um abraço para todos e até mais.